Faz tempo que eu quero gravar esse vídeo, mas eu sempre acabo passando outros temas na frente. É um tema que eu julgo bastante importante e que é um tema com o qual eu me esbarro muito na clínica. E é justamente por esbarrar muito com ele que eu resolvi gravar. Então, para quem não me conhece, eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like, compartilhe esse vídeo e fique comigo até o fim. O ciclo natural da vida nos pede para sairmos da casa dos nossos pais. Isso é importante porque conforme o tempo vai passando, enquanto somos adultos, nós precisamos nos conectar com a nossa essência. E quando a gente mora na casa dos nossos pais, a tendência é a gente se misturar com eles, literalmente. Vamos pensar o seguinte: é exatamente são os nossos pais que nos conhecem desde a nossa infância. Porém, a nossa versão vai sendo atualizada com o tempo. E ficar na casa deles faz com que muitas vezes a gente se prenda a comportamentos que a gente precisa se desfazer. Aqueles comportamentos padrões que a gente está repetindo e que são negativos, reproduzindo comportamentos deles que são negativos e que a gente precisa se libertar desses comportamentos para que então a gente possa se descobrir em nossa essência. Quanto mais a gente convive com essa mistura do que é dos nossos pais, mais a gente se mistura com eles e menos a gente vive quem a gente realmente é. Tá? Pode parecer complexo, mas é uma verdade. Eu não sei se eu me fiz clara também, mas é uma grande verdade. É o que eu tenho visto. A partir do momento em que aqueles pacientes meus conseguiram cortar esses laços ou cortar o cordão umbilical que unem com os pais, eu percebo que eles conseguiram se libertar muito mais e serem cada vez mais livres e até mais plenos. Porque olha só, quanto mais a gente se fixa na casa dos nossos pais, a tendência é a gente também se acomodar. Essa é uma verdade, tá? É claro que existem múltiplos fatores que fazem com que a gente permaneça ali, tá? Mas todos eles envolvem uma certa acomodação. Seja a acomodação porque eu tenho facilidades financeiras ali e não tenho condições de me libertar por N motivos, e aí a gente pode descobrir e fortalecer isso no paciente a partir da terapia, seja por acomodação por simples fato de que não tá confortável aqui e eu quero ficar aqui para sempre. Pode acontecer. Como pode acontecer também de existir um vínculo muito forte emocional, né? Uma dificuldade de se desvencilhar desse laço afetivo. Pode acontecer também um certo emaranhamento, que é justamente isso que eu tô falando desde o início desse vídeo. Que emaranhamento tem a ver com essa mistura, né? Essa coisa de não saber o que é meu, o que é deles. E a tendência é essa, independente se é um emaranhamento de esquema cognitivo da pessoa ou se é um emaranhamento, por assim dizer, pelo simples fato de estar ali convivendo com os pais e não sair dali, né? Então, pensa num caos. Aquele caos que são as emoções dos pais, né? Numa certa idade, a gente acaba se misturando com esse caos. Aquela coisa de
eu acabar seguindo as regras da casa porque quem manda é eles, me torna prisioneira dessas regras. A mesma coisa são as cobranças que eles passam a ter sobre a gente já adultos. Ou seja, se eu moro na casa dos meus pais e existem cobranças ali que eu não aguento mais, mas eu não tenho como me desfazer porque eu tô lá. E de uma certa forma eu dependo deles. A partir do momento em que existe uma dependência, seja ela qual for, eu acabo presa nessa relação. E se eu estou presa nessa relação, eu não estou feliz, porque eu acabo me submetendo porque eu dependo. Entende? Essa é uma ideia importante da gente esclarecer, porque existem muitas pessoas nessa situação. E existe também uma acomodação, às vezes, por medo de arriscar, por medo de sair dali e não saber como vai ser e não saber se vai sobreviver. A terapia ajuda nesse sentido também. E eu tenho visto muitos resultados de muitos pacientes que saem dessa situação. Às vezes, o que pode acontecer também? Manipulação por parte dos pais. E sim, os pais manipulam, consciente ou inconscientemente. Mesmo porque existe aquela tal síndrome do ninho vazio que muitos pais sofrem. E isso também exige tratamento. Só que os filhos precisam entender que eles não são culpados de nada e muitas vezes os pais fazem com que os filhos se sintam culpados e o emaranhamento fica ainda maior. Qual que é a grande questão? A gente precisa entender que o ciclo da vida é esse. A gente precisa do nosso espaço, a gente precisa ter o nosso ambiente, a gente precisa ter a nossa vida para a gente poder se conectar com a nossa verdadeira essência. E às vezes, assim, dependendo da situação, vamos supor, pode acontecer da família ter sido uma família muito nociva, tóxica. Inclusive, eu posso gravar vídeos sobre isso também. Se a família foi tóxica, existe uma grande chance também de ter uma dificuldade desse filho sair da casa dos pais, porque aconteceu um emaranhamento tão grande e até um desenvolvimento de uma baixa autoestima dessa pessoa por parte de algum dos pais, que fez com que essa pessoa acabasse por se acomodar ali, por não ver perspectivas de sair dali para construir uma vida sozinha. Ela não desenvolveu também essa autonomia porque um dos pais pode ter manipulado nesse sentido também, de precisar muito daquele filho ou de fazer tudo por ele. Aquele discurso que muitas pessoas já escutaram de alguns dos pais: eu faço tudo por você e você não faz nada, e você isso, e você aquilo. Isso só faz a pessoa ficar com uma autoestima cada vez mais baixa e com muita dificuldade de ter autonomia. E aí é interessante a gente pensar nas dinâmicas familiares que colaboram e que não colaboram para essa certa independência do filho que é necessária. Existe uma frase de um psicanalista, não, agora tem um branco em mim, eu não sei se é o Winnicott, mas é um psicanalista, que diz que a mãe precisa ser desnecessária. Exatamente isso. E o que ele quer dizer com isso? Que a mãe precisa criar o filho com uma certa autonomia. E é interessante a gente pensar também pela perspectiva da teoria do apego de Bowlby, né, e da terapia focada nas emoções, que a gente primeiro precisa depender. Então, enquanto crianças, nós precisamos depender da mãe, inicialmente, né, dos pais, dos adultos, dos nossos criadores, inicialmente, para que nessa dependência e pensando numa dinâmica que seja segura, saudável, né, um apego seguro, que é muito difícil, tá? Não existe família perfeita, mas existem aquelas famílias que, por incrível que pareça, desenvolvem um apego seguro com os filhos, sem tantos traumas e tudo mais. Então, vamos pensar nesse contexto.
A mãe que é suficientemente boa, de acordo com... Eu acho que é o Winnicott mesmo. Alguém me corrige, por favor, porque eu não sou da psicanálise. Aprendi isso na faculdade e não revejo os conceitos. Mas a mãe que é suficientemente boa, ela faz com que ela se torne desnecessária com o tempo, porque ela favorece a autonomia desse filho. Agora, a mãe que não é suficientemente boa, ela acaba tornando o filho dependente. Seja pelas coisas que ela fala, seja pelas próprias inseguranças dela que ela projeta nesse filho, entende? Ela acaba projetando todas as inseguranças dela e acaba manipulando pela dificuldade que ela tem de ser direta. Então, você não eu faço tudo por você e você não faz nada por mim, e bababá, e bababá. Chantagens emocionais, toda essa toxicidade, porque isso é tóxico, isso não é saudável, que essas mães acabam gerando nos filhos uma certa dependência. Então, tudo isso desfavorece a saída dos filhos da casa dos pais. E a saída pode ser tardia. Eu estou falando desse aspecto mais psicológico familiar. E também a gente pode pensar em outro contexto, que é a nova geração. A gente sim tem uma geração que acaba saindo da casa dos pais mais tarde, essa nova geração, se eu não me engano, a partir da YX, enfim, não vou saber especificar agora, mas que sai tardiamente da casa dos pais, justamente por terem muito conforto ali, justamente por terem tudo do bom e do melhor. Então, para que eu vou sair se eu tenho tudo do bom e do melhor? E que muitas vezes isso acontece por parte de pais que não tiveram tudo aquilo que eles podem dar para os filhos. E o discurso é sempre esse: eu vou dar o melhor, tudo que eu não tive para os meus filhos. E isso pode sim também gerar uma acomodação. Só que por trás desse comportamento desses pais também pode ter esse processo de necessidade de retribuição. Pode acontecer. Então, é importante eu dizer que pode acontecer, que a gente não está generalizando nada aqui, mas é uma leitura mais genérica que eu estou fazendo para a gente poder entender esse comportamento de dificuldade de sair da casa dos pais, que é algo recorrente na clínica que eu tenho visto e que atrapalha sim essas pessoas que têm dificuldade de sair da casa dos pais, porque por trás dessa dificuldade de sair da casa dos pais, ainda tem o desconforto de estar na casa desses pais, que às vezes, muitas vezes, a relação não é saudável com os pais. Os pais têm a vida deles, eles se isolam num canto, eles estão em outro, ninguém interage com ninguém, o clima fica pesado e a pessoa não descansa quando chega em casa porque não se sente à vontade na própria casa. Então, isso é um relato muito comum que eu argumento, porque não tem espaço ali para ela, porque a casa não é dela, ela já não se sente parte daquele lugar. E a casa não é dela, ela não tem local de mando, local de poder ali, ela não manda em nada, ela tem que obedecer às regras da casa, ela continua sendo uma criança naquela casa, porque os pais continuam enxergando aquele filho como uma criança, esquecendo de atualizar a versão deles, justamente porque eles moram ali. E teoricamente, eles dependem, teoricamente ou não, ou na prática, literalmente, eles dependem deles. Então, a criança continua existindo para esses pais. Ou seja, o que acaba acontecendo por consequência é que esse filho acaba fazendo a manutenção de comportamentos infantis, imaturos, e tem uma certa dificuldade de se desvencilhar desses comportamentos. Então, sim, sair da casa dos pais não é simplesmente uma revolta ou uma revolução ou um luxo. Não. Sair da casa dos pais é uma necessidade de crescimento, de evolução. É um ponto de virada de você deixar de ser aquela criança que não tem responsabilidades para passar a ser um adulto com responsabilidades. Porque enquanto você está ali acomodado, você não tem que pagar determinadas contas, enquanto um adulto precisa pagar determinadas contas, tem determinadas responsabilidades. Então, às vezes, é muito mais confortável ficar nessa situação do que sair dela, assumindo responsabilidades, tomando um posicionamento maior,
para si. Então, essa é uma leitura que eu faço desse cenário. E sim, eu busco muito incentivar os meus pacientes que têm essa dificuldade a saírem dessa situação. E o que é legal é a gente perceber que sair dessa situação é pelo próprio bem-estar e saúde mental. Isso é extremamente importante. É entender que você não precisa depender dos seus pais, você não precisa... porque tem muita gente que se sente responsável e tem uma responsabilidade acima de qualquer coisa. E se você for ver a vida geral dessa pessoa, de um modo geral, ela é assim com tudo. Tudo ela se sente responsável e às vezes até se sente culpada de tudo. Tem muitas pessoas que são assim, pessoas que sentem dificuldade de sair da casa dos pais. Não é o perfil geral, mas é um dos perfis, né? E esse é o perfil que eu vejo que é mais difícil de conseguir sair. Ele vai precisar de um empurrãozinho, vai precisar de terapia, né? Muito MDR. Então, isso é um comportamento que eu vejo que acontece também, né? Então, é interessante a gente avaliar tudo isso. Claro, e a gente pensar em uma série de alternativas para que essa saída seja a mais tranquila possível. Porque a gente também precisa ver condições, né? Existem pais que podem ser mais idosos, pais que podem estar adoecidos. E aí a gente pensar em alternativas que seja bom para todo mundo. Porque assim, o filho também não pode submeter a sua vida inteira para cuidar dos seus pais. Por mais que a gente veja um ciclo aí, os pais cuidar dos filhos, os filhos... Não existe essa regra. A gente pode cuidar de várias formas, inclusive contratar alguém para cuidar dos pais. Pode não ser um processo simples, então cada caso é um caso para a gente avaliar. Mas é importante que a gente promova a saúde mental de todo mundo, né? A gente não pode ultrapassar os nossos limites, não é saudável para ninguém, nem para pais, nem para filhos, a gente ultrapassar os nossos próprios limites, anulando a nossa vida por qualquer outra pessoa que seja pai, filho, mãe, filho, não importa. A gente não tem que se anular por ninguém. Então, a gente precisa respeitar primeiro a nossa saúde mental e lembrar também que para a gente cuidar, a gente também precisa ser cuidado. E a única pessoa que pode cuidar muito bem da gente é a gente mesmo. E se a gente não tem condições, não tem motivo para a gente criticar a contratação de alguma empresa, de alguma instituição ou de alguma pessoa para cuidar de quem a gente ama, né? Mesmo que essa pessoa não aceite. A gente tá ali falando, esse é o meu limite e eu quero que você respeite. Se você me ama, você vai respeitar que esse é o meu limite. Eu preciso viver a minha vida também, né? Enfim, então é um cenário que é complexo sim, mas é necessário da gente discutir, né? Não sei qual é a sua opinião a respeito desse tema, mas se você quiser pode deixar nos comentários abaixo, né? Sim, pode ser que seja polêmico, pode ser, mas a gente precisa entender que existe um ser humano dentro da gente, que às vezes a gente pode se anular para cuidar do outro a todo custo, para enxergar o outro, a gente deixa de olhar para a gente mesmo, que é a pessoa mais importante que existe. E aí, se a gente se anula pelo outro, quando a gente vê, a vida inteira passou, a gente já tem tantos anos aí na frente, avançados, e a gente deixa de viver a nossa vida, e quando chega num certo momento em que todo mundo se vai, a tendência é a gente se sentir arrependido por ter deixado de viver e ter vivido pelo outro, ter vivido a vida do outro. Isso não é algo legal. Seja pai, mãe, ou filho ou filha, não importa, todos precisam viver a sua vida, né? Então é interessante que a gente consiga entender esses limites e consiga saber se desapegar, né? Se desvencilhar de certos enroscos, de certos emaranhamentos que são desnecessários. Então a gente precisa saber o momento de ficar, o momento de ir, o momento de partir, o momento de se afastar. Tudo isso são limites que precisam ser respeitados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha muito. Quanto mais pessoas acessarem esse vídeo, mais esse conhecimento vai ser disseminado.
Eu sou psicóloga, eu sou especialista em relacionamentos e comunicação, eu atendo pela abordagem cognitiva comportamental e também a EMDR. Se você quiser entrar em contato, eu tô deixando meu contato aí abaixo, meu telefone. Eu faço atendimento clínico tanto online quanto pessoalmente, certo? Presencial e online. E também faço palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.